Olá, egregoras, vamos continuar os nossos estudos, a nossa conexão, falando sobre Jesus, a neuropsicopedagogia e a neurociência. Jesus, um grande educador, mestre, espiritualista, filósofo. Toda educação precisa transmutar. Toda educação ela precisa transitar pela reeducação. Então, reeduca, educação. Isso Jesus fazia muito. Então, aqui, junto aos meus estudos, o que eu captei? Então, Jesus, como mestre, era um educador, tudo isso que eu já falei. É um líder espiritual, mas também ele tinha as técnicas e as estratégias. Quais seriam essas estratégias? Aqui, no meu ver, a meu ver, tá? Ele transmitia através das parábolas, através das metáforas e também de exemplos práticos, ou seja, teoria e prática, a praxis, tá? Já a psicopedagogia é uma ciência e ela investiga as questões de aprendizagens, aprendizagem para lá dos conteúdos escolares, aprendizagem no decorrer do desenvolvimento humano, aprendizagem que vai ali até no momento da morte existe aprendizagem. Então, a aprendizagem é um movimento que transita por todo o corpo do ser humano para outras dimensões, tá? Então, a psicopedagogia, ela estuda esses processos da aprendizagem, busca compreender como o ser humano aprende. Não é padronizado, cada corpo aprende de uma maneira diferenciada. Por isso que existe tantas, ainda nas escolas, não conseguimos trabalhar a psicopedagogia, porque ainda as pessoas insistem no padrão, insistem no tradicional, negligenciando e também rotulando o diferente. A neurociência investiga como o cérebro funciona, como memória, como as memórias são formadas, como as emoções influenciam nessa aprendizagem, porque a aprendizagem não é só você sentar de uma maneira estática e escrever, copiar e só escutar. A aprendizagem ela requer a emoção, razão e emoção preponderam, então influenciam aí as emoções nesse aprendizado. Então, assim, o que eu anotei aqui foi assim, o ensino pelas parábolas. Então, Jesus usava as parábolas, histórias simples que ativavam o quê? A imaginação, a criatividade, a memória da pessoa. Através das parábolas, a pessoa lembrava e tem como significado a sua prática. Então, de uma maneira bem simples. Todos os dias eu abro a janela. Então, a criança, o adulto, é só um exemplo, vai lembrar do quê? Do significado da janela, mas qual janela que ele está falando? Abrir a janela, entra ar, entra o sol, purifica a energia, entende? É nesse sentido. Então, eu vou fazendo comparação com nas práticas sociais, para o meu melhor entender. Então, eu preciso buscar significado dentro do cotidiano. Então, Jesus usava essas estratégias, tá? É da parábola, é da imaginação, da memória. A neurociência mostra que o cérebro aprende melhor quando há narrativa, né? Pois elas ativam as áreas ligadas à emoção, à memória a longo prazo. Então, vê que Jesus é atemporal, né? A psicopedagogia ali, a neuropsicopedagogia, conta histórias, facilita a assimilação de valores e promove a reflexão crítica, tá? Vou falar agora sobre o valor da empatia e do amor, tá? Então, Jesus ensinava o amor ao próximo e a prática da empatia, voltada para a pessoa, não é ao externo, voltada para si mesmo. Ou seja, é como um eco, tá? Então, Jesus ensinava o amor ao próximo e a prática da empatia. A neurociência comprova que a empatia está ligada ao quê? Aos neurônios espelho, que nos permite assentir e compreender o outro através de nós mesmos, da nossa perspectiva. Então, se eu me amo, eu tenho amor próprio, para mim é muito fácil compartilhar, praticar, tá? É isso que quer dizer. A psicopedagogia atende e entende que ambientes de aprendizagem de maneira afetivos e acolhedores favorecem a motivação intrínseca. Então, é uma via de mão dupla, tá? Poder da prática e repetição.
Então, Jesus reforçava seus ensinamentos com exemplos repetitivos, amai uns aos outros como a si mesmo, perdoai 70 vezes 7, né? Então, não tem fim. Sempre a gente vai precisar fazer isso. A neurociência mostra que a repetição fortalece conexões neurais, consolidando hábitos e memórias, ou seja, é sempre na repetição. Na repetição, a gente vai trabalhando o subconsciente e a gente consegue alcançar ali o ponto necessário. A psicopedagogia, a prática constante é essencial para transformar o conhecimento em sabedoria aplicada. Então, em todas as perspectivas, Jesus, neurociência, psicopedagogia, está falando a mesma coisa, elas se conectam, tá? A prática do amor, a prática de amor próprio, essa prática do amor próprio, repetidamente, repetindo, eu vou conseguir com facilidade transmitir isso ao outro, tá? E agora, por último, a transformação em resiliência, que Jesus falava da renovação interior, a capacidade de mudar, de transmutar. Então, a neurociência explica sobre o que é isso, a neuroplasticidade, porque que lá quando uma criança, ela passou da hora de falar ali, está com 2 anos e meio, 3 anos e ainda não fala, existem as podas neurais. Então, quanto mais rápido entrar com uma intervenção, melhor, tá? Então, porque essa neuroplasticidade, o cérebro pode se reorganizar e aprender novas formas de pensar, tá? E a psicopedagogia vê a aprendizagem como um processo de superação das dificuldades, através do que? Da habilidade que cada um tem e nasce com ela, tá? Então, é o processo da superação aliado ao convite de Jesus para crescer espiritualmente. Perfeito. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Então, os ensinamentos de Jesus, eles dialogam com descobertas modernas, história, empatia, repetição, transformação, são pilares tanto espirituais quanto científicos. Então, aqui ciência e espiritualidade unidas, tá? A união da fé. Então, união entre fé, psicopedagogia, neurociência mostra que aprender é também um ato de amar, acolher e transformar-se. Espero que vocês tenham gostado deste capítulo e não deixe de seguir, inscreva-se aqui no perfil do canal. Gratidão.